Olá, queridos, tudo bem com vocês? Convido vocês a meditarmos um pouco mais na palavra de Deus, a investir um pouco do nosso tempo, tão precioso, né? Mas que a gente muitas vezes não sabe usá-lo bem. E eu gostaria de convidá-los a investir o tempo exatamente meditando na palavra de Deus. E como a gente tem feito aqui nesses últimos vídeos, eu nem sei dizer mais quantos são, nós temos estudado aqui a situação dos judeus. Nós temos refletido bastante a respeito do equívoco que eles cometeram, né? Da cegueira espiritual na qual eles estavam inseridos e não compreender, a despeito de terem todas as oportunidades possíveis e imagináveis de viver uma relação tranquila com Deus, de paz com Deus, eles entenderam quase tudo errado e a maioria se perdeu por causa disso. Eu quero que você lembre e que fique claro, né? Eu vou tentar estar relembrando isso constantemente. Tudo que nós temos estudado aqui nesse capítulo 2 diz respeito a um ponto que Paulo está focado. Paulo está focado aqui em provar que toda a humanidade está debaixo da ira de Deus. E eu venho repetindo isso porque é muito importante que você compreenda o que está sendo tratado aqui, porque senão a gente se perde nos pormenores daquilo que vem tratando, tá? Então a ideia de Paulo, o objetivo principal de Paulo, começando no capítulo 1 de Romanos, no versículo 18, 19, na verdade, né? 18, até o capítulo 3, no versículo 20, Paulo tem uma coisa em mente. Ele quer provar, ele quer mostrar por A mais B que toda a humanidade está debaixo da ira de Deus. Ele faz isso usando primeiro a situação dos gentios, no capítulo 1, a partir do versículo 19, ele trata dos gentios, até o versículo 31, que é o último versículo do capítulo, ele coloca a situação dos gentios. Depois, no capítulo 2, ele coloca a situação dos judeus. Aí ele vai se voltar para os judeus e ele imagina como um bom judeu, que era como um bom fariseu. Ele conhece exatamente, ou conhecia exatamente, né, a argumentação que os judeus, a defesa que os judeus faziam para alegar que não estariam debaixo da ira de Deus como os gentios estavam. Primeiro eles lançariam mão da sua nacionalidade. Nós somos judeus, nós somos o povo escolhido, o povo que Deus escolheu, nós somos os descendentes de Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão e consequentemente conosco, então nós não podemos estar debaixo da ira de Deus porque nós pertencemos a esse povo, a essa descendência de Abraão. Depois eles lançam mão do argumento da lei. Nós temos a lei, nós somos o único povo na face da terra que Deus apareceu no monte e falou audivelmente e nos deu a lei, né? E depois tem a circuncisão. São argumentos muito fortes, são coisas sagradas aos judeus, querido. A descendência de Abraão, a lei dada por meio de Moisés e a circuncisão também vinda lá por meio de Abraão. Então Paulo toma esses três argumentos que sabe o que os judeus fariam em defesa própria e ele começa a desmontar um a um, tá? É disso que nós estamos tratando. Na última reflexão que eu fiz aqui, nós estamos estudando aqui como é que vai ser esse julgamento. Nós estamos dando uma olhada mais de perto de como Deus vai realizar. Vai haver um dia em que Deus julgará a humanidade. Já disse isso a vocês. Haverá um dia. Não importa se as pessoas creem ou se elas descreem. Não importa. Isso está determinado por Deus e vai haver esse dia em que todo ser humano, sem uma única exceção, estará diante de Deus e prestará contas a Deus da sua vida, daquilo que fez enquanto esteve aqui. É muito curioso isso, querido. Nós temos a oportunidade de viver a vida nessa terra da melhor forma possível, tentando agradar a Deus, mas tem pessoas que não conseguem crer em Deus, não conseguem crer na palavra de Deus, acham que podem viver por conta própria e vivem por conta própria mesmo. Só que essas pessoas um dia elas estarão diante de Deus e elas irão prestar conta. Ele disse na última reflexão que esse julgamento de Deus ele seria um julgamento universal. Todo mundo, desde Adão até o último ser vivo na terra. Esse julgamento será um julgamento pessoal. Não, Deus não julgará por nações, o Brasil, os Estados Unidos, a Inglaterra, a Israel, não, ele julgará pessoas, né, individualmente. E a última característica, exatamente, ele é pessoal e individual. Cada ser humano se apresentará diante do justo juiz e ele dará conta da sua vida diante desse juiz, tá? A segunda característica a respeito desse julgamento, a primeira é que ele é universal, pessoal e individual. A segunda é que
ele não é baseado, ele não será baseado em obras, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Ao dizer isso, querido, o apóstolo está aqui citando a própria escritura dos judeus e dessa forma ele está silenciando os seus oponentes, né? Olha só, vamos dar uma olhada sobre isso. Em Salmo 62, versículo 2, está escrito assim: como também, Senhor, contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Aí eu tenho outros textos, querido, que falam sobre isso, né? Mas aqui surge uma questão muito relevante, extremamente relevante, né? O que será exatamente que o apóstolo quer dizer quando ele afirma que todo homem vai ser julgado segundo as suas obras? Paulo estaria ensinando aqui que a salvação é alcançada pela prática das boas obras? E, sinceramente, a resposta para isso é não, não pode ser isso. Falando nisso, queridos, eu maratonei no sábado a série Manifeste, né? A parte final. Já tinham sido exibidas já 4 temporadas e veio a 4ª temporada mais a parte final. E eu assistindo aquilo, eu gosto, né? O enredo é bem interessante. Aí chegou na parte final e se você não gosta de spoiler, te aconselho a você fechar o vídeo, tá bom? Desliga, sai do YouTube, sai do Instagram, porque senão você vai ter um spoiler, se você ainda não assistiu, do final da série Manifeste. Eu estava assistindo ali, querido, e achei muito interessante como os autores idealizarem o final, né? É interessante lá na parte final, mas há uma espécie de juízo. Quem já assistiu sabe que eles saem de um voo de um lugar para o outro e o voo desaparece durante, se eu não me engano, 5 anos, parece. 5 anos desaparecido. Depois o voo aparece, do nada aparece. E aí começa o enredo e o drama, e é muito interessante, ó. Dá aconselho você a assistir se quiser. Eles envolvem Bíblia, outras religiões, um monte de coisa, eles juntam tudo ali, faz um negócio meio místico ali, meio estranho, mas é bem interessante. Aí no finalzinho, depois que todo o trama se desenvolve, que eles estão caminhando para a conclusão, tá todo mundo dentro do avião novamente, né? Eles voltam pro avião, e ali as pessoas que fizeram mau uso dessa vida delas, dessa oportunidade que elas tiveram, uma espécie de segunda oportunidade, né? Que fizeram mau uso dessa vida, elas são fulminadas dentro do avião, né? Viram cinzas. É bem interessante, né? Mas aí como é que se dá o julgamento dessas pessoas? É isso que eu ri quando eu estava assistindo sozinho, já quase meia-noite. Eu ri porque as pessoas viajam legal nessa questão de julgamento. Todo mundo acredita que haverá um julgamento final, né? Isso é interessante. Isso está no inconsciente coletivo das pessoas. Elas acreditam que vai haver, sim, um dia de julgamento, algum tipo de prestação de conta. Lá, os autores do Manifeste, eles basearam esse julgamento nas obras, né? Então, aqueles que aproveitaram essa oportunidade e fizeram mau uso dela, né? Para a prática do mal, essas pessoas vão virar cinza. Aquelas outras que fizeram bom uso, é que até é raro, mas corrigiram a rota no final da vida, né? Fizeram algumas ações boas, essas pessoas vão sobreviver. É interessante a mentalidade que se tem, querido. Porque, de fato, eu acredito que a maioria das pessoas pensam que nós seremos salvos se nós somos bonzinhos, né? Eu vou voltar aqui para o meu texto porque eu tenho algo interessante aqui, mas olha só, há muitas explicações para essa questão e algumas delas são bem complexas, no entanto, e eu queria aqui colocar diante de você algo bem simples, tá? Sem perder o sentido do que Paulo está dizendo, mas eu queria colocar isso para você da seguinte forma. O ensino é mais ou menos assim, olha, você se esforça para fazer boas obras sempre que puder, pois quando chegar diante de Deus, Ele vai olhar as suas boas obras e dependendo do que você tiver feito, você será perdoado e terá um lugar no céu. É mais ou menos por aí que caminha o pensamento das pessoas, tá? Daquelas que não conhecem as escrituras sagradas, porque se conhecem, não podem pensar dessa forma, né? E é uma boa forma de você avaliar o seu conhecimento bíblico. Se você acha que vai ser salvo por obras, você não entendeu as escrituras. E é nesse sentido que Romanos é uma das cartas mais importantes que tem, querido, porque ela traz isso para nós de maneira muito clara, muito explícita. Nós não somos salvos por uma questão de obras. A nossa salvação não depende de obras. A nossa salvação depende de Jesus. Aliás, depende de obras,
mas não nossas. Depende das obras de Jesus, daquilo que ele fez. Por causa dele que nós somos salvos. E não há salvação fora da pessoa de Cristo. Não há outro meio de alguém ser salvo a não ser por meio de Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Deus te abençoe.